a senhora tem um bom senso de humor, entendeu? Porque Bom dia oficialmente, pessoal. Começando a terceira aula, tratando sobre o tema forró. Mas veja, Leidiane, eu considerei, com certeza, meu Deus, o sol de artifício fica comendo minha cabeça. Eu considerei perfeitamente, perfeitamente, porque assim, vocês levaram muito a sério, e isso é muito importante. Bom dia, Vanessa. Então, realmente, o caminho das Índias ficou assim, totalmente diferente, né? Triste de quem tentar e superar. Eu já Mas tô esperando a cachorrinha aparecer de novo. a cachorra, hoje ela tá meio assim. Agora, quando amanhã chegar da feira, é possível que ela comece a latir. Pois bem, pessoal, diante disso, gostaria de parabenizar os que estão e os que não estão, que fizeram sua gravação e colocaram lá. Quem não fez, tem a oportunidade de fazer ainda esse final de semana, porque eu estarei ainda dando essa oportunidade. Quem fez e esqueceu de botar lá a parte teórica, porque precisa identificar a ação corporal, tempo e o espaço que você fez e que você identifica depois que você fez. Porque às vezes a gente pega um movimento que a gente já costuma fazer ou conhece e quer realizar, mas aí a gente precisa começar a identificar que ação corporal foi essa, que movimento foi esse, em que tempo e que espaço, que tipo de espaço, ok? Então aí vocês vão identificar. Pode ser que ele entre em vários tempos, pode ser que ele entre em vários tipos de espaço, pode ser que esteja vários. O de Caio, por exemplo, teve vários movimentos, né, Caio? Então precisa identificar lá na parte dos comentários. Pode sim, Vanessa, certo? Vou dar mais essa oportunidade, tá bom? Esse final de semana até domingo vocês têm para editar essas questões que estão faltando e para quem não fez, fazer, tá bom? Não deixem de fazer, avisem a turma de vocês, não deixem de fazer as atividades, porque vocês precisam participar desse processo de aprendizagem, vocês precisam sentir e experimentar. E junto a isso, tem uma consequência, né, da nota. Eu não gosto muito de dizer, faça por conta da nota. Não gosto. Não gosto. A minha intuição, primeiro, é que vocês aprendam o que é que a disciplina quer trazer para vocês, o que vai envolver. A nota, ela é apenas uma consequência do esforço de vocês. Então, se vocês estão procurando seguir direitinho, seja em qual for a disciplina, com certeza uma consequência, claro, né? Se a atividade também estiver correta. A nota é uma consequência. Então, não visem só pela nota, visem pelo aprendizagem de vocês em qualquer disciplina, principalmente nesse momento que a gente está passando, que não é um momento fácil. É um momento muito triste, é um momento muito incerteza. E a gente não tem certezas da vida, né? Mas é um momento muito incerto. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente tem e está tendo a oportunidade de ter, né? Então, vocês estão se dedicando, nós estamos procurando várias formas de trabalhar e a gente vai superando essas barreiras, certo? Bola para frente, pensamento positivo, né? Independente da situação, que a gente também não é uma máquina, que a gente não sinta a situação, mas bem que a gente tenha empatia, a gente também tenha respire fundo para passar por esse período tão tenebroso. Viu? Quero ninguém, absolutamente ninguém de cabeça baixa, ninguém triste. A gente fica triste, mas a gente depois, recupera. Então deixa eu sair da aula aqui. Tchau, galera. Gente. O que foi isso, Caio? A vida. Olhe, pare. Quem foi que entrou agora? Não, mas não é uma bad não, viu? É uma bad não, é porque a gente precisa tratar da realidade, mas tratar da realidade em todos os contextos. Nós somos seres e precisamos pensar positivamente.
A gente, Filosofia da vida. a gente sente pelas outras pessoas, a gente tem empatia, né? Mas a gente também, depois que a gente tem esse empatia, essa tristeza pela situação, a gente também precisa, não, peraí, né? Sentir o momento, mas eu agora preciso voltar para a minha vida, né? Para eu poder ter saúde mental. Viu? Certo? Pronto. Eu amei o efeito de vocês. Estamos esperando todo mundo botar o efeito aí, né? E comecem a ligar essas câmeras, porque se a gente não retornar para a escola, a gente tem que se ver, pelo menos nas câmeras. Bota o efeito também, Daniela. Tem que fazer igual ao Luiz. Luiz disse que é Não. para todo mundo se apresentar. Não, Thaís, estou de Tá me de- apresentar para ninguém, não. Ave Maria, Daniela. Mas olha, mulher, todo mundo tá em casa, todo mundo tá tranquilo. E que a gente tava falando das atividades, certo? Quem não colocou, procure procurar. Tô parecendo a Xuxa de Chernobyl. Meu Deus. Olha, minha gente, se eu aqui derrotadíssimo, acabado, estou aqui com a autoestima lá em cima, vocês também conseguem. Exatamente, né? Autoestima lá em cima, viu, Caio? Não venha com essa autoestima ao contrário, não. Olha, veja, eu tô com esses fogos de artifício por conta do tema da aula de hoje, mas vamos seguir. Aí eu tava ressaltando aqui para o pessoal que colocou o seu vídeo, mas não colocou, por exemplo, qual foi a ação corporal, o tempo, o espaço. Lembram daquilo? Vocês precisam identificar isso nos comentários. Qual foi o espaço que foi utilizado? Será que nesse movimento que eu fiz, Cecília não chegou, não. Cecília fez vários movimentos artísticos. É porque eu não visualizei do pessoal do terceiro D ainda. Vou visualizar também ainda, viu? Não se preocupem. Mas... Thaís, né, quer dizer. É. Em questão minha, eu mandei até a foto do meu gesso para você, que eu vi esse seu trabalho, que eu não podia fazer. Eu posso fazer outra coisa? Ou deixo? O que você pode fazer, Daniele, na realidade, já que você não consegue fazer devido à situação física que você está apresentando, você pode puxar um movimento na internet, Certo. no YouTube, e identificar em que qual foi a ação corporal que fez, qual foi o tempo e o espaço que aquela pessoa usou. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Não tem como visualizar, não, Rayane, só eu. Pede pro Eu povo te mando o meu, se quiser. Faça o Pix. Faça o Pix que ele manda. E aí a gente estava identificando. Então, quem fez, para a gente finalizar esse primeiro momento da aula, quem fez seu vídeo, coloque lá a ação corporal que você utilizou, o tempo e o espaço, ok? Tranquilo? As primeiras atividades eu ainda estou corrigindo. Vocês vão perceber que eu sempre vou estar trazendo um comentário para estar puxando de vocês a aprendizagem. Então, esse comentário pode ser um comentário que seja um comentário de corrigir a atividade, de finalizar a atividade e fazer a pontuação final, ou um comentário que resgate algo que vocês não conseguiram identificar nas perguntas e a resposta não foi correta, por exemplo. Tá certo? Então, minha função é essa nos comentários. Algumas pessoas receberam, outras não, mas fiquem tranquilos quanto a isso. Para a gente dar início, eu vou apresentar aqui nossa temática de hoje, que vai ser a aula falando sobre forró. Alguém conhece o forró? Por isso que eu estou com esse plano de fundo aí. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Vocês lembram do forró, minha gente? Claro, professor. Como não? Como não? Né? Apesar da gente estar sem sentir muito, né, essa cultura regional que a gente tem, mas o forró é uma raiz e a gente tem ele fortemente na nossa região e em específico em uma época, né?
E aí, para a gente falar um pouquinho, a gente adentrou um pouco nas criações e nos avanços do forró, não é? E aí, quem não identificou, quem não respondeu corretamente, quais foram esses avanços? Avanços em quê? Em ritmos, em vestimentas, em instrumentos. Então, após você pesquisar ou você ter pesquisado, é importante você dizer o que você compreende enquanto avanço e criação. E não você copiar e colar, certo? Então, quem conseguiu aquela primeira atividade, isso, que ainda está sendo Eu corrigido. mandei, professora. Certo. Eu mandei pelo Google Sala de Aula. Ótimo. E eu não sei se eu corrigi alguma de vocês, mas eu já tenho visto de algumas turmas. E aí, a ideia é que vocês, mesmo que pesquisassem, refletissem e colocassem lá nos comentários, tá bom? Sobre quais foram essas criações e esses avanços. E aí, depois a gente falou, semana retrasada, sobre os elementos, né? Coreográficos das danças que acontecem, né? Quais são esses elementos? A gente falou de tempo, de espaço e de ação corporal. E aí a gente identificou, vocês conseguiram entender e compreender, tanto que já fizeram a atividade de vocês, tá bom? Só precisa editar algumas coisas que ficaram faltando lá em questão da parte teórica. E para quem não fez, tem ainda essa oportunidade de fazer esse final de semana, esses dias, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa origem aí do forró, tá? Olha só. Eu vou aumentar a tela e queria saber de vocês se vocês vão conseguir visualizar. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Não, só normal mesmo. Grande não tá. E agora? Também não, só tá aparecendo a imagenzinha forró, terceiro ano, ninguém Costinha Braga, mais nada. Mas pequeno. Pequeno. Aí tá aparecendo toda a parte do A PowerPoint. parte do PowerPoint. Isso, a parte do PowerPoint para editar e tudo. Certo. Ok, sem problema não. Ok, vocês estão vendo o segundo slide? Não. Não. Então Tá aparecendo só o primeiro mesmo. Agora tá, origem. Agora tá, né? Pronto, vamos lá. Então, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Então, gente, em 1975 o forró teve um declínio, né? Assim que ele foi originado, ele teve um declínio em seu ritmo, devido à bossa nova e do sucesso de músicas estrangeiras. Ou seja, a população começou a dar mais ênfase a essas músicas. Mas logo após surgiu uma revalorização da música nacional. E aí o forró começou a receber um novo significado. Surge com um formato forrozeiro híbrido, temáticas urbanas com aderências de estudantes universitários. Ou seja, isso aqui já foi logo após a origem do forró, certo? E aí o forró teve origem realmente na região do Nordeste, certo? Que foi trago por um cantor famosíssimo que a gente tem atualmente, que é Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, certo? Luiz Gonzaga, por mais que esteja em memória, ele foi, né, o precursor, como a gente falou lá nas primeiras aulas, que trouxe, né, que deu origem ao forró. Quando a gente fala do forró, a gente fala que é o ritmo em um gênero musical, que também é uma dança, certo? Que é o todo. E do forró, houve criações e avanços, tá certo? E diante disso, pessoal, depois que se deu origem a esse forró, foi se dando origem a outros ritmos, mas que são derivados do forró. E após isso, ele teve esse declínio.
para que vocês compreendam melhor isso aí. Só que quando ele começou a passar a ser revalorizado novamente, diante da revalorização da música nacional, ele recebe um novo significado e vem junto aí um tipo de ritmo diferente, um ritmo híbrido, ou seja, trazendo as temáticas também urbanas. Por quê? Porque o forró teve origem realmente na parte rural, né? Porque ele conta coisas de histórias da zona rural. Mas aí ele surge em um novo formato híbrido. Quando a gente fala de híbrido, é que ele trata de algo, de uma coisa e de outra, e isso se mistura, tá certo? Isso se mistura com o intuito de fazer um novo caminho. E aí esse novo forró, esse formato forrozeiro, traz essa temática urbana com a aderência de estudantes universitários. E aí, o forró reaproximou o ritmo da classe média. Ou seja, além de uma classe que ela fica dentro de casa, para cima e para baixo. Além dele ter surgido, né, diante de uma classe um pouco desfavorecida, a classe mais baixa da população, que são as classes que antigamente moravam e residiam na zona rural, ele também, após esse novo formato, reaproximou o seu ritmo da classe média. Até agora, ok, pessoal? Sim. Sim? Ok. E aí a gente tem alguns destaques do forró, que na primeira fase do forró universitário se destaca Dominguinhos, Marinês e sua gente. Trio nordestino, Abdias, Genival Lacerda, Alceu Valença e Zé Ramalho. Silva 2002 afirma que nesse período o forró teve suas características originais modificadas, com a introdução de instrumentos elétricos, como a guitarra, o baixo, os teclados, o saxofone, a bateria, mesclados com aqueles que já eram tradicionais. Ou seja, houve a implementação desses novos instrumentos, junto com o que já existia no forró, que era a sanfona, o triângulo e a zabumba. E aí, além de mudar um pouco o ritmo, né, porque acrescenta-se aí novos instrumentos, né, também não deixa de permanecer com os instrumentos que já deram origem, né, do forró, que foi os 3 instrumentos essenciais e tão queridos, né, por nossa cultura e região, que é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Então, esses 3 instrumentos, logo no início de sua origem, eles faziam, né, e ainda fazem, né, um forró assim, como é o nome? Modéstia à parte, um forró excelente, né? Mas aí houve essa modificação, quando houve a revalorização, houve também uma mudança no ritmo do forró. Mas também essa mudança não significa que chegou, ficou e excluiu o que já existia. Não, acrescentou, né? Mas também não excluiu o que já existia. A palavra, gente, desculpa, tá? Porque eu fazendo o outro assunto da outra turma, na hora de digitar, coloquei frevo. Mas, enfim, perdão. A palavra forró tem a abreviatura do termo africano, forró-bodó, que significa festa e bagunça, né? Então, inicialmente, o forró ele foi inserido em momentos que a festa ou bagunça acontecia, né? Em festas
de lugares ou de pessoas de festas particulares. Então, ele foi inserido também nesse formato e foi aí onde começou a mistura, né, das influências africanas também e trazendo junto aí um termo forrobodó. Então, ele se originou, né, a partir dessas inserções e por isso que a palavra forró tem esse termo aí, tá certo? Ele é nascido no Nordeste e foi levado também para o Sul através de Luiz Gonzaga em Gonzaga em 1940. Então, Luiz Gonzaga ele foi um dos precursores, né, praticamente o precursor do forró, que trouxe fortemente histórias de onde ele vivia e dessas histórias ele criou uma melodia em que as pessoas culturalmente se identificaram muito. E as pessoas que também estavam no Sul começaram a conhecer esse ritmo e se agradaram. E até hoje o forró ele corre aí o Brasil inteiro, certo? A gente precisa identificar Luiz Gonzaga porque realmente ele foi uma figura muito importante para esse início e essa continuação do forró. E forró é arte, é linguagem regional, é conhecimento em todo o Brasil. E o forró é típico em que época? Na época junina, né? Na época do São João. Então, foi designado como festa, certo? Como a gente falou lá nesse slide anterior, certo? De sua palavra. Inicialmente, ele foi designado como festa, apenas inserido em festas. Depois, ele foi se tornando um gênero musical e uma dança, certo? Do forró, que é o todo, surgiu novos ritmos. O shot, o chachado, o coco, a quadrilha, o samba rural, a rancheira, o baião, o pé de serra e o forró universitário. Alguém já ouviu falar de algum desses? Já. Quais? Shot, achado, quadrilha, samba, rural, pé de serra, baião. Só não vi falar em rancheira e forró universitário, mas os outros sim. Forró universitário é praticamente o forró que está inserido hoje fortemente também, Bruno, com as bandas específicas, né? Uma das bandas é, por exemplo, Calcinha Preta, Aviões, logo em sua origem. Então, essas bandas que você percebe que é forró, mas são bandas que não só utilizam o triângulo, a sanfona e a zabumba. São bandas que utilizam os instrumentos que foram inseridos logo nessa revalorização da música nacional, onde o forró trouxe um novo formato. E aí esse é o forró universitário, certo? Ô, Thaís, Oi. e esse rancheira? Essa rancheira, eu não sei te dizer o que é em específico, Leidiane, certo? Mas, assim, vou pesquisar e trazer para vocês, tá certo? Eu também não conheço a rancheira. Acredito que seja um tipo, né, um ritmo de forró que também foi criado nas entrelinhas da zona rural. Mas irei pesquisar. Praticamente todos esses aí foram criados e modificados nessa zona rural, né, inseridos e originados, e depois eles foram modificados. É tanto que a quadrilha, ela traz um pouco de shot, de chachado, né, de pé de serra, ela faz esse envolvimento. Então, isso são ritmos, certo? Que são danças. Ritmos originados da dança forró, que também são danças, mas eu não sei te dizer, de fato, não adiantava chegar aqui e dizer a você o que é rancheira, o que é específico, não, mas com certeza é um ritmo, ou seja, do mesmo jeito que tem o shot, o quê?
Aquele livro que você contou. Que livro, Rafa? Que você contou a história pra mim. Peraí, gente. Ali, ó. É bom não atrapalhar, né? Maria. Sim, gente. Mas assim, quando se fala aqui desses ritmos, é que eles se têm a origem do forró, né? E dessa origem, por exemplo, o shot, o chachado, ele tem movimentos e um ritmo na música, né? Específico que modifica ele um pouco, por exemplo, do shot, quando eu falo de chachado, certo? Então, a rancheira, nada mais, nada menos, ela é um tipo de ritmo que modifica algumas coisas. Com certeza, ela deve ter passos específicos, mas eu não sei te dizer quais são. Mas aí a gente pode pesquisar, inclusive aqui no YouTube, e identificar isso agora. Deixa eu só pegar o carregador aqui, Leidiane. Rapidinho. Vamos lá pesquisar para identificar isso aí. Deixa eu parar de apresentar aqui para vocês. E trazer uma nova guia. Oi, Samuel. Oi, Thaís. Ô, Thaís, eu queria fazer uma pergunta. Diga, pode dizer. O piseiro é bem diferente do que a gente viu, tipo, do chachado, do shot, da quadrilha. Mas, tipo assim, que ela é bem diferente mesmo. Mas mesmo assim, ele continua sendo uma vertente que veio através do forró, né? Uhum, Pronto, exatamente. era mais isso que eu queria saber. Ele é uma vertente que vem através de forró, Samuel. E ele também tem uma mistura de brega, né? Porque o brega também está se misturando com algumas coisas do forró. Então, ele é nada mais, nada menos do que uma derivação do forró. Só que aí você identifica um ritmo na música dele diferente, que era como eu estava dizendo a Leidiane, e identifica movimentos específicos que deixam ele caracterizado como piseiro. É tanto que você dança solto, mas em determinado momento da música, você sente a necessidade de, agora eu preciso dançar com alguém, né? Porque o forró é uma dança que acontece em dupla, né? Em casal. Mas é sim, viu? Vamos pesquisar aqui, Leidiane. Vocês estão conseguindo visualizar aí o Google? Sim. Ótimo. Ela não pode não ver no cadastro dela, nunca é pior, porque ela é muito solteira, ela tira muito mais que não vai no cadastro. O que ela tem que fazer é igual o menino, botar ela no motor aí. Não baixou o link, também, o aponta de tudo meu é baixo, que agora Vocês estão ouvindo? Sim, professora. Sim. Ô, Thaís, esse Oi. que tá parecendo rancheira e ritmo gaúcho. É. No caso, também pode ser uma questão regional, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque como a gente está falando do forró incompleto, né? A gente tá tratando de danças populares. O forró é uma dança de salão e é uma dança popular. Só que aí, como a gente está falando do forró, a gente precisa trazer todos os ritmos que são originados dele. Então, a rancheira, por exemplo, é um. Eu queria encontrar aqui para vocês
Ô, Thaís, Oi. e a catira? A catira, eu sei qual é a catira. A gente dançou ela no primeiro ano, aí, né? Não tem como esquecer. Olha só, a catira também é derivada do forró. Olha só. Os cantireiros diz o seguinte: o bom cantireiro tem que pisar as cordas da viola. O que significa isso? Significa que eles têm que sapatear o ritmo da viola, não pode atravessar, sair fora do ritmo. Então nós vamos observar isso, o pessoal tá. A catira também é derivada do forró, mas com certeza é da região de um ritmo gaúcho, tá, pessoal? Pisando as cordas da viola. Bora. Então, gente, vocês dançaram no primeiro ano, foi? Que vontade de chorar, Thaís. Me bateu uma nostalgia agora. Ai, meu Deus. Então, o forró, aí vocês podem perguntar, professor, e como é que Luiz Gonzaga insere um forró que tem um pouco no festival de dança? Eu não sei, eu fui jurada de um festival de dança que aconteceu no Corsini, eu só não me lembro o ano, não sei se foi 2018. 2019 não foi, não. Ou foi? Não, foi não. Acho que não. Mas eu fui. Acho que 2017 não, mas entre 2018 pra cá, né, antes da pandemia, mais ou menos isso aí, eu fui. Foi até lá no Centro Pastoral. Mas, assim, por que Luiz Gonzaga, então, traz um ritmo que é um ritmo parecido com baião, um ritmo parecido com shot, com chachado, com pé de serra, e tem esses outros ritmos criados. E aí a gente tem que compreender de que o forró, depois dessa origem, né, dessa identificação, foi associado ao forró. Por quê? Porque ele se originou em festas. Ele era apenas envolvido em festas. E aí depois ele se tornou um gênero musical. E desse gênero musical que é o forró, né, que
era cantado, né, por apenas 3 instrumentos, a zabumba, o triângulo e o meu Deus, minha gente. A zabumba, o triângulo e A sanfona. a sanfona. Obrigada, Samuel. Isso foi dando origem. Aí eles vão pesquisando, criam uma determinada coisa, ou seja, uma amplitude daquilo, ou seja, o forró, e dele vai ramificando e criando esses novos ritmos. Por isso que a gente tem a catira, a gente tem essa rancheira, aí que são acontecem, né, em locais rurais, e depois eles são modificando, né, tanto que depois foram trazendo sobre os tipos de dança populares, de salão. Então, o forró, além de ser uma dança popular regional, né, porque é uma dança que tem uma aceitação muito grande e é muito vivenciada por uma população, né, em específico, é também uma dança de salão, porque dança-se em pares e também pode-se dançar em lugares fechados, tá certo? Laís, Oi. eu acho bem interessante a questão do intercâmbio cultural que o forró consegue fazer, porque eu estava fazendo a pesquisa que eu fiz para aquele trabalho da senhora sobre os avanços. Sim. Eu achei um forró que eu nunca tinha visto, que é o forró roots. E nele tem um pouquinho do tango e do samba. Inclusive, quando eles dançam com o braço flexionado, como se fosse tango, mas tem uns passos de forró. Eu achei bem interessante. É muito interessante essa mistura, né? É muito interessante. É chato, Caio, é chato mesmo, porque se a gente tivesse na sala de aula, você estava dançando todas as aulas, porque eu ia estar trazendo vários ritmos. Mas aí, como a gente está de forma remota, a gente tem que adaptar de outra forma. Mas Samuel, sim, o forró, ele chega a se eu posso até falar uma palavra muito popular, entrelaçar-se com outros ritmos, que vai gerando outros ritmos, né? Então, isso vai acontecendo devido às culturas e às novas culturas, certo? Vou trazer, como, por exemplo, o forró, ele teve influência africana, né? Do termo também forró-bodó, né? E aí, se eu falar para vocês sobre o frevo em específico, o frevo teve influências diversas, influências da capoeira, influência de pessoas africanas, influência de trabalhadores e de específicos locais que iam participar do frevo. Então, tudo é uma influência, uma mistura de ideias. Forró Godó. Exatamente. Forró é agro, forró é tchac, forró é tudo. Forró realmente é muito assim. E você pode perceber, até, né, na identificação do piseiro, né, sobre o avanço que o forró teve aí. Então, são gêneros musicais que vão trazendo, vão criando-se novos ritmos, e desses ritmos vão criando novas danças, que estão associadas a esse gênero. Mas o forró, se você realmente for pesquisar muita coisa dele, né, se ramificou muito mais do que o frevo, por exemplo. Né? Mas, em específico, a gente tem alguns ritmos musicais, gêneros musicais que são mais específicos da nossa região. Vou voltar lá para o slide, tá? E aí... Ai. Pronto. Estão vendo? Sim. Pronto. Os instrumentos que são utilizados, a gente já falou lá no início, tradicionalmente, né? Chamado no forró pé de serra, são a sanfona, cujo teclado é
percorrido inteiramente, e o pandeiro e o triângulo. Então, no forró pé de serra, em específico, utiliza-se, por exemplo, a sanfona, um teclado, um pandeiro e um triângulo, né? Mas os instrumentos mais utilizados no forró, em específicos, são aqueles que a gente identificou. Além dos 3 instrumentos que realmente deu origem, né? Que é a sanfona, o triângulo e a zabumba. Após a mudança, né, do novo formato, também foi colocando outros instrumentos, que aí foi se dando origem a novos ritmos derivados do forró. E aí a dança é formada por casais que dançam colados, fazendo também alguns movimentos separados, com um grande molejo no corpo. Então, aí a gente pode identificar, por exemplo, a rancheira e a catira, né? São dançados por casais que dançam colados, mas também eles podem fazer movimentos separados. E deles vai se originando. Então, sempre vai ter, por mais ritmo diferente que seja, dentro do forró, aqueles ritmos sempre vão trazer alguma coisa que identifique que é o forró. E aí a gente pode perceber essa identificação, né? Pelos instrumentos, pelas vestimentas, pela forma como se dança, pelos passos. E aí a gente pode perceber os tipos de forró na identificação visual também. Tá ok, pessoal? Para a gente finalizar a aula de hoje, vamos trabalhar com a construção do nosso seminário. Professora, essa foi a minha pergunta. A senhora só me deixa no vácuo. Eu não vi não, meu amor. Porque quando eu venho para cá, pro slide eu não vejo não. Isso é Carla, né? É, Carla. É sim. Ô, mulher ali. Quando eu tô apresentando o slide, eu não vejo nada. Nem o chat aparece para mim. Quadrilha é sim uma influência do forró, certo? Quadrilha envolve movimentos do baião, shot, chachado, pé de serra. E ela foi construída diante da época junina que a gente tem, né, no nosso Brasil, mas em específico uma época muito forte no Nordeste, que é o São João. E aí ela foi criada, né, diante do forró, que foi inserido e é fortemente vivenciado nas épocas juninas. A quadrilha, ela também é um ritmo, né, e uma dança que é derivada e tem influência total do forró. Mas ela também teve influência da região, né, dessa construção que vai acontecendo culturalmente, certo? Respondi sua pergunta? Sim. Eu não vi não, viu? Você. Olha lá. Vamos lá. Bem, pessoal, a gente vai começar a construção do nosso seminário, tá certo? Porque mesmo a gente voltando ou não para a sala de aula, a gente já precisa já dar encaminhamento a essa construção que também vai agora participar da construção da segunda nota da gente, tá certo? Para a gente poder fechar o bimestre. Acho que alguém falou no chat. Eu vi um negócio apitar aqui. Calma, Caio. Vou te dizer o que vai acontecer. Olha só. A atividade é um teatro história em quadrinhos. Certo? Como é esse teatro em história em quadrinhos? Já eu olho o chat, tá bom? Em grupo, ou seja, a turma toda. A gente tá com 2 turmas aqui, né? Segundo, terceiro D e terceiro C. E aí, a turma completa vai construir uma história em quadrinhos que também vai se transformar em teatro. E aí a gente vai apresentar na próxima aula de hoje, às 8, vocês vão apresentar essa construção, certo? Tanto aqui em formato remoto, tanto também se caso a gente retorne para a escola, tá bom? E como é que vocês vão fazer isso? Prestem atenção.
prestem atenção. A construção de um teatro história em quadrinhos deve abordar sobre o assunto que será sorteado. Por exemplo, vamos supor que a turma do terceiro D fique com o shot e a turma do terceiro C fique com a quadrilha, por exemplo. E aí vai trazer uma apresentação da história em quadrinhos. Ou seja, da história do shot, não é a história do shot, é uma história que vocês devem criar em quadrinhos que aborde e envolva as coisas mais importantes do shot, o que é o shot, como se dança esse shot. Então, vocês vão criar de uma forma lúdica a apresentação de vocês. E essa forma vai ser em formato de histórias em quadrinhos. E por que também um teatro? Vejam só. Vou mudar mais uma vez aqui, porque essa atividade também foi para os segundos. Como fazer esse teatro que será apresentado por meio da história em quadrinhos, professora? Vejam só. Devem ser compostos por 10 quadrinhos. Cada quadrinho deve ser desenhado. Construção da apresentação do slide e contando a história que relacione o shot. Ou seja, a turma tem até 10 quadrinhos para construir um teatro, ou seja, um teatro em formato de história em quadrinhos para apresentar na próxima semana em formato de slide. Vocês vão estudar sobre o tema que vai ser sorteado, vão criar a história em quadrinhos, ou seja, vai desenhar, pintar, criar a história em quadrinhos, tirar foto dessas histórias que vocês criaram na folha e colocar no slide para poder apresentar. Então, cada quadrinho deve ser desenhado. Se é a turma toda, então algumas pessoas precisam fazer a construção dos quadrinhos, do desenho, né? Depois que construir a história toda, né? Vocês vão ter que se separar para aquelas pessoas, aquela quantidade de pessoas, por exemplo, aquelas 4 pessoas ou 5, vai desenhar e pintar. Outras pessoas vão construir a apresentação no slide. Outras pessoas vão contar a história, ou seja, narrar a história para apresentar na semana que vem. Por isso que é uma história em quadrinhos no formato de teatro. Ok? Por fim, no final do slide, vocês precisam colocar também considerações finais, ou seja, o nome do pequeno grupo que fez tal coisa. Por exemplo, o grupo que tem Caio, Leidiane e deixa eu ver, Carla e Bruno, por exemplo, e mais alguém fez a história, ou seja, ou desenhou os quadrinhos, ou pintou os quadrinhos, ou apresentou, ou vai narrar, por exemplo, ou vai construir a apresentação no slide, ou vai fazer outra coisa que seja necessário para essa construção. Entendem? E aí, nas considerações finais, ou seja, nas últimas lâminas no slide, vocês precisam colocar essas considerações finais, dizendo quem foi o grupo que fez tal coisa, porque eu preciso saber quem participou. E é por isso que esse seminário, tá certo? Vai ser justamente em grupo, para que haja a divisão das atividades para poder chegar no processo final, que é a apresentação. Ou seja, o teatro deve abordar uma criação de uma história, porém, contextualizando com tudo que envolve o tema. Shot é um exemplo. Ou seja, pessoal, criatividade. Ter criatividade. Botar a mente aí para pensar. O que é que vai acontecer? Vai pesquisar, tá certo? Deixa eu voltar para cá. Vai pesquisar,
Quando pesquisar sobre o tema, vai conversar com a turma. Professora, como é que a gente precisa encontrar? Não, gente. A gente faz tudo isso em formato remoto, certo? Ou seja, tem um Meet para vocês fazerem reuniões e discutir sobre o assunto. Você pode gerar um link em uma reunião. Thaís, faça um trabalho normal. Esse é um trabalho normal. Esse é um trabalho maravilhoso. Porque vocês vão depositar na história em quadrinhos o que vocês pesquisaram, só que de uma forma mais popular, né? Porque vai ser uma história. Vocês vão criar uma história e essa história precisa abordar em alguns momentos coisas principais, coisas relevantes, coisas importantes do tema. Aí por isso que a gente precisa também se dividir para ficar de forma igualitária para todo mundo, ok? Então, tem o WhatsApp para se comunicar, tem o Meet para se ver e construir em tempo real, por exemplo, a história. Antes de fazer a história em quadrinhos, abre o link no Meet, digita lá, começa a digitar. Como é que a gente vai? O tema é esse. Vamos começar com o quê? Vai ser com pessoas? Vai ser com animais? Vai ser... Não, sim, vai ser com extraterrestre? A história em quadrinhos. Então, fiquem à vontade para construir essa... Ai, Deus. Essa história em quadrinhos, certo? E fazer um teatro dessa história em quadrinhos. Ok? E aí, gente, eu vou... Vocês vão ter aula agora? Não. Apoiado, Caio. Certo? Ô, professora. Diga. Como vai ser a turma toda, então só basta... Tipo, a senhora vai cobrar no Google Sala de Aula os arquivos, né? As fotos, os slides e tal, né? Veja bem. No Google Sala de Aula eu vou botar a explicação do seminário, certo? E vocês têm até a próxima quarta-feira para depositar o slide. E nesse slide vocês precisam jogar essa história em quadrinhos. Por isso que precisa desenhar, tirar foto do desenho e depositar no slide e construir. Então, tudo isso deve ser dividido na turma. Quem quer participar, faz. Quem não quer, né, não faz. Diga, Caio. Pode ser uma história animada? Pode. Pode sim. Pode ser a história como vocês... É importante que a história seja animada para poder chamar a atenção de quem está vendo. Só que é uma história que você precisa abordar sobre um tema tal. Certo? Vocês têm Instagram, não tem? Temos, professor. E seria eu sem os filtros do Instagram. Vocês seguem aquele Instagram Recife Ordinário? Sim. Não? Caio, Bruno não, né? Caio sim. Tem alguns momentos que eles postam propagandas em histórias em quadrinhos. Não sei se você já percebeu, Caio. É mais ou menos aquilo. Só que, na hora que apresentar aqui em slide, né? Teve as pessoas que construíram, teve as pessoas que desenharam, teve as pessoas que fizeram isso e aquilo, mas tem que ter pessoas para narrar a história. Então, tudo isso vocês têm que organizar. E aí, vocês têm que depositar o slide, certo? Na quarta-feira, até o horário que eu vou dizer lá no Google Sala de Aula, para na quinta-feira vocês começarem as apresentações, gente. Porque daqui a pouquinho, é final de mês, daqui a pouquinho vocês estão de férias. Então,
Sempre no final tem uma coisa mais, né? Porque precisa, né? Para a gente ir encaminhando as nossas atividades. Todo mundo entendeu? Deixa eu olhar o chat. Ô, professora, Oi. é só uma última coisa. Então, uma pessoa só entrega no Google Sala de Aula, não é isso? Só uma pessoa precisa depositar no Google Sala de Aula. Ah, tá ótimo. Mas aquele slide, né? Precisa ter as considerações finais, o nome do pessoal, quem fez isso, quem participou disso. Toda contribuição é válida. Então, quem sabe desenhar, quem sabe pintar melhor, quem quer narrar, né? Só que a construção da história, certo? É interessante que grande maioria participe, certo? Não é interessante uma pessoa só fazer, até porque todo mundo precisa saber o que está acontecendo e entender sobre o tema. Por quê? Porque também vai ter questionário sobre o tema depois no Google Sala de Aula. Eu tô meio carrasca, né? Tema, revolta da vacina 2021. É um ótimo tema para a redação. Olha, não vou botar vocês para dançar, vou botar para vocês construírem uma coisa em grupo. Vanessa, vou passar assim. Vou terminar aqui para passar a frequência. Rayane, eu vou dizer, e provavelmente é até quarta-feira o depósito do slide, tá bom? Para apresentar de hoje a 8. Professora, tem 10 quadrinhos. A gente precisa usar os 10 quadrinhos? Não necessariamente, mas os 10 quadrinhos é um limite. Não façam mais do que 10 quadrinhos. Mas também não façam, pelo menos, por Deus, 3, 5 quadrinhos. Né? Se precisar passar de 10 quadrinhos, eu sei que foi necessário, né? Mas, assim, estou estipulando 10 quadrinhos porque é uma zona. Tá bom, pessoal? Vocês entenderam? Entendemos, professora. Agora para reunir a minha turma numa reunião, aí o negócio aí é difícil, viu? Aí, Bruno, você faz com quem quer fazer, né? A atividade é em grupo, se não participarem, infelizmente fica difícil. Mas, certo, tem que fazer. Tua turma é a turma de Caio, né? Caio, Leidiane, tem um pessoal muito disposto a fazer, viu? Professora, não generalizando, não estou dizendo que são todos, que a maioria do pessoal da minha turma faz coisa, mas tem uns que eu não quero. É melhor não falar para não deixar o povo com raiva. Mas tem uns que já sabem. Justamente, esse trabalho é interessante, porque quem quiser participar, né? Quem quiser realmente construir o processo da sua segunda nota e também aprender sobre o tema, vai precisar contribuir com alguma coisa. Ok, pessoal? Coloquem o nome de vocês no chat e vocês estão liberados. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma não, professora. Pronto. Qualquer coisa, já sabem. Mandem dúvidas para o representante ou no Classroom. E aí eu vou disponibilizar daqui a pouco, tá bom? Todas as instruções para vocês. Beijo, pessoal. Boa aula e bom final de semana. Até, professora. Tchau. Tchau. Tchau, Carla.